Bom dia, meus amores, como estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula é de português. Nós começaremos fazendo uma revisão, tá bom? De todos os assuntos que nós estudamos durante o bimestre. Tá legal? Vamos começar? E hoje eu vou começar com a interpretação de texto, tá? Eu vou ler aqui um poema para vocês e quero muita atenção de vocês, tá legal? No faz de conta, do brinquedo de faz de conta, logo cedo, sem dar conta do escândalo que fazia, André saiu todo choroso, igual a um bezerro novo. A tia veio ver, veio saber a razão de tamanha confusão. Tia, queria o quê? Queria ser príncipe. E ser príncipe pra quê? Para mandar no brinquedo e em todo mundo. Mas fizeram eu ser escravo, escravo de todo mundo. Elias José, Segredinhos de Amor. 13ª edição, São Paulo, Moderna, 1991. Gostaram da história? Agora vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual é o nome do texto? Que nós chamamos de título. Ele sempre vem aqui em cima, olha. No faz de conta. Quem é o autor desse texto? É um poema, né? Vocês repararam que é um poema? Está aqui o nome do autor. Olha lá. Elias José. Foi quem escreveu. E agora, outra perguntinha do texto. Como se chama o menino? Ele se chama André. O que o André estava choroso, hein, gente? Quem lembra? O que ele queria? Hein? Ele tinha uma razão, né, para estar assim. Ele queria ser príncipe. Quem veio conversar com o André? Foi a sua tia. E aí, meus amores, gostaram do texto? Então, toda vez que a gente for fazendo uma interpretação, a gente presta atenção quem escreveu, né, que é o autor, qual é o título desse texto, desse poema, né? E do que ele está se falando, qual é o principal assunto, não é mesmo? Então, essas aí são as dicas principais para vocês fazerem uma interpretação de texto. E agora vamos para a nossa formação de palavras. Que sílaba é essa daqui? G. Sílaba é um pedaço da palavra, olha só, G. Que palavra eu posso formar com a sílaba G? São várias as palavras, né? Gelatina, geleia, gema. Aqui eu tenho outra sílaba. Eu tenho a sílaba chu. Tá vendo? É um pedaço de uma palavra. Que palavras eu posso formar com esta sílaba? Chuva, chuvisco, chuvarada, né? Chupeta. Viram aí? Várias palavras eu formo com esta sílaba, que é um pedacinho da palavra. E agora, meus amores, vamos formar uma frase? Formação de frase é muito legal, né? E muito fácil. Eu trouxe aqui, duas palavras. E quero que vocês formem uma frase com estas duas palavras. Olha lá. Passeio e parque. Vamos formar? Lembrando que uma frase sempre começa com uma letra maiúscula, né? E tem um ponto final. E uma frase, ela tem que ter sentido. Vamos lá? Então, vejam aí como ficou a minha frase. Olha lá, foi o que eu falei para vocês. Começa com letra maiúscula. O passeio ao parque foi divertido. Vocês entenderam? Então, é uma frase que ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o final. Olha lá. Começou com letra maiúscula. A pessoa que leu a minha frase, ela entendeu o que está escrito. Porque ela teve o quê? Sentido. E é importante lembrar que através das frases eu posso também construir uma história. Como é isso, tia? É simples, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês uma gravura. Olha lá.
Estão vendo? Eu vou fazer algumas frases sobre essas crianças. Então, a primeira coisa que eu vou observar, quem são eles? Onde eles estão? E o que eles estão fazendo? Muito bem. Eu já sei quem eles são. São os irmãos Ana e João. Onde eles estão? E já vou para a segunda frase. Eles estão pescando. Aí eu vou dar sentido, né? A minha história através da formação de frases. Eu acabo escrevendo uma história. Viu como é interessante? E essa minha história, ela pode ter começo, meio e fim, né? Eu vou começar, era uma vez, eu vou contar o que aconteceu no meio e eu vou dar um final. E assim foram para casa felizes. Então, eu acabei fazendo o quê? Uma história com a minha formação de frases. Viu como é legal saber fazer uma frase? E agora que nós já sabemos que uma palavra ela é formada por sílabas, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos separar as sílabas da palavra chocolate. Como é que eu separo as sílabas? Olha lá, eu posso fazer de duas formas, olha só. Batendo palmas, chocolate. Quantas sílabas? 4 sílabas. Ou eu posso também dividir a palavra, olha lá. Uma sílaba. Outra sílaba. Lá. Outra sílaba e T. Quantas sílabas? 4 sílabas. Viram como é fácil? Nós também nos divertimos, né? Neste bimestre aprendendo o quê? A ação. Nós vimos que a ação é tudo aquilo que a pessoa está fazendo. É um movimento, né? Por exemplo, olha aqui. O que esse menino está fazendo? Ele está andando. Andar é uma ação. Ação é o mesmo que verbo. E aqui? O que eles estão fazendo? Eles estão jogando bola. Então, jogar é a ação praticada pelos meninos. Aprendemos também muitas coisas interessantes, né? Como singular e plural. O que é o singular? Singular é quando eu tenho apenas uma coisa. E plural é quando eu tenho várias, ou seja, mais de uma. Exemplo, aqui na minha mão eu tenho uma caneta. Só que eu ganhei mais 2 canetas. Com quantas canetas eu fiquei? Fiquei com 3 canetas. Antes eu tinha uma caneta. Agora eu tenho 3 canetas. E toda vez que eu uso o plural, ou seja, quando eu tenho mais de uma coisa, eu coloco S no final, né? E nós também aprendemos os sinais de pontuação. O que são sinais de pontuação? São sinais colocados no final de cada frase e que dá um novo sentido para a frase, né? Nós vimos que quando nós colocamos o ponto de interrogação, é quando nós estamos perguntando alguma coisa. Exemplo, onde você mora? Qual o seu nome? Então, colocamos aquele pontinho de interrogação. E quando nos espantamos de alguma coisa, colocamos o ponto de exclamação. Que dia lindo! Que maçã gostosa! Que menino levado! E usamos também a vírgula, que é para separar as palavras. Exemplo, fui na feira e comprei tomate, vírgula, pimentão, vírgula, laranja, vírgula, né? E assim por diante. E aprendemos então o ponto final. O ponto final é aquele pontinho que a tia sempre fala. Não esqueçam do ponto final. Toda vez que vocês terminam uma frase, temos que colocar o quê? Um ponto final, né? Para dizer o quê? Que a frase terminou. E aprendemos também os 2 pontos, né? O
que significa os 2 pontos? Significa quando alguém vai falar alguma coisa. Exemplo, Maria disse. Então, eu terminei a frase falando Maria disse. E aí eu boto o quê? Os 2 pontos. E quando ela for falar, eu coloco na frente esse pontinho, que ele é chamado de travessão. Vai dar início à frase da Maria. Estou com muita fome. Tá bom? Entenderam? E por hoje é só, meus amores. Vou ficando por aqui, deixando um forte abraço em cada um de vocês. E tem lá 2 folhinhas com os exercícios de revisão, tá? Estudem e caprichem nas folhinhas. Beijos e até amanhã.